Mairique, Bahia. Mairique, São Paulo. Carol, Piauí. Miaucele. Jean Hipólito. Fortaleza. Nossa, e a gente aqui nesse friozinho do Rio de Janeiro, hein? Um beijo para você, Liege. Ah, Carolina, sim, sim, fizemos nossa atualização do Delótica. Maravilhosa, já estou procurando saber quando que é o próximo. E o pessoal me perguntando por que que a gente vive fazendo o curso, o mesmo curso. Ai, Fabrício. E agora ficou rápido, né? Muita gente entrando. Fabrício Ribeiro, Salvador, Bahia. Maria Imaculada, Minas Gerais. Não é, ainda tá frio demais. Nossa, mãe, que Rio de Janeiro é esse? Noelma Teixeira, Fortaleza. Patricélia Ferraz, de Goiás. Flávia Morgana, de Pedreiras, Maranhão. Ai, que delícia, Maranhão. Deve estar quentinho, hein? Será que ainda está passando ainda a festa do boi? Carolina, Larissa, Mazepaz, Brasília. Flávia Morgana. Prazer nosso, Flávia. Seja muito bem-vinda. Nilcele. Se eu estou reclamando aqui no Rio de Janeiro, imagino vocês que estão em São Paulo. Barra do Corda, que delícia. Opa, morrendo de saudade. Faz muito tempo que eu não vou para uma festa do boi. Ai, ano que vem eu tenho que me organizar para isso. Ana Cláudia Barros, São Carlos, interior de São Paulo. Nossa, Flávia, falando de Pedreiras, eu fiquei aqui pensando, gente, como é que é bom, né? Ou ir para uma cidadezinha. Ai, gostoso. Ó, que eu vou aceitar, viu? Pode guardar já, pode se planejar para um quarto. Vamos na a gente já tem convite para Pedreiras do Maranhão, vamos para lá. Fernanda, Natal, Rio Grande do Norte. Helena, chegando. Seja bem-vinda, Helena. Leonardo Gomes. Oi, Lícia, tudo bom? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Saudades. Prazerzaço ter você aqui também, querida. Leonardo Gomes, São Luís, Maranhão. Opa, da onde eu sou? Maristane, Essa parte BH. de trocas que é muito boa, né? De pessoas de vários lugares do Brasil, capital, interior, diferentes realidades. Isso deixa a gente com mais vontade de que chegue logo o CBTO, né? O Congresso Brasileiro. Encontrar todo mundo, né? Confesso que a gente vai vendo, vai olhando, vai até aquecendo aqui. Dá até um calorzinho. Cuscuz com carne seca e queijo coalho. Olha, de manhã aqui eu ainda como meu cuscuz só na manteiga. Na carne seca e no queijo coalho ainda não provei, não. Maritânia, São Desidério, Bahia. Marilu, Curitiba. Ah, deve estar frio demais. Todo mundo está chegando. A gente está dando um tempinho para poder começar. Opa, a Daniela já submeteu o resumo para o CBTO. Isso aí.
Eu submeti um trabalho com uma colega que está trabalhando no Amazonas. Nossa, que delícia, né? A gente vai ter muitas oportunidades ali para estar renovando os conhecimentos, vendo todo mundo. Barra do Corda, muito calor. Eu acho que eu tô indo para aí agora, então. Tô precisando. Quer testar a sua apresentação? Você está com autorização já de compartilhar? Eu vou estar conversando Ah, hoje. desculpa, perdão, eu troquei aqui. Não, a gente pensou em colocar slide hoje, é verdade, mas para essa apresentação, eu achei que é uma conversa, né, de bom grado, a gente vai conversando, vai se falando. Barra do Corda, tá muito calor. Em São Paulo a gente está tendo que tirar a lã à noite. Ai, o aeroporto aqui é tão pertinho, né? Vontade de se arrumar e ir embora. Quem tá mais? Quem é que tá chegando? Se apresente, coloque aqui. Queremos saber quem é. Maravilha, estamos em 56 pessoas, 19h45. Acredito que a gente já pode começar o nosso bate-papo. Primeiro, informando as pessoas, relembrando a todos, né, o que que a gente vai conversar hoje aqui. Perfeito. Lília Joinville, seja muito bem-vinda. Gente, a gente vai começar agora o workshop Além dos Exercícios. Por que que o foco principal da terapia ocupacional não deve ser somente em tarefas cognitivas isoladas? Para quem não me conhece, sou Lícia Machado, terapeuta ocupacional com especialização em neurociências aplicada à longevidade. Então, para começar, a gente está aqui, né, sabendo de onde, quem é, de onde que estão falando, e eu quero saber, há quanto tempo vocês estão atuando na terapia ocupacional? Podem comentar aí há quanto tempo que vocês estão, né, estão trabalhando, quanto tempo que vocês estão no mercado de trabalho, quanto tempo tem de formado. E tá chegando gente, São José do Pinhais, no Paraná, Sandra de Contagem, Minas Gerais. A Daniela já tem 12 anos na Geronto, atuando em Uberaba, Minas Gerais. Noelma, 7 anos. Mais alguém? Compartilha com a gente. Micaela, 3 anos. Ana Cláudia, 14 anos, hein? 33 anos de formação, Jean. Flávia Morgana, 19 anos na saúde mental com crianças. Larissa, 13 anos atuando. Liliana, 35. Melina de São Paulo, formada há 13 anos. E está retornando para Geronto. Que ótimo. Focada na saúde mental. Muito bom. Maritânia se formou esse ano, 2 meses trabalhando. Muito bom. Liege, 32 anos. Nossa, o tempo passa, hein, gente? 32, 24 anos na Geronto. Cristina Andrada, de São Luís, Maranhão. Keliane, São Luís. Acadêmica do quarto período. Leonardo, 19 anos. Claudine se formou agora em 2016. Agora não, já faz um tempo, né? Marilu, 9 anos na saúde mental. Aida, 29 anos de trabalho e formação trabalhando na saúde mental e contexto hospitalar. É uma carreira, né? Vitória, formada há 3 anos, atuando dois meses na saúde mental infantil e agora na educação e clínica infantil. Sandra, em Contagem, se formou em 97, atuando com criança. Maria Imaculada, 8 anos em contexto hospitalar, 3 anos na neuroinfantil. Lucimara, 3 anos e 6 meses.
Maria Imaculada trabalha no NASF. Eu trabalho pertinho do NASF, da equipe EMUD, no posto de saúde. A gente convive no mesmo espaço ali no centro municipal. Elizabeth, 22 anos na saúde mental. Pois bem, né? Vocês sabem para quem que é essa aula hoje? Gente, eu e o Naum desenhamos essa pós com um detalhe muito específico. Ela não é para psicólogos nem para fonoaudiólogos. Se nossos colegas de profissão estiverem por aqui, fiquem à vontade, mas saibam que de verdade quem vai usufruir 100% é quem é terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional que sente que precisa aprofundar seus conhecimentos em neuropsicologia para entregar resultados ainda mais impactantes. Esse workshop, ele foi pensado com muito carinho. E falando na nossa pós, ela é essencial para quem se depara com casos complexos. Aqui algumas pessoas falaram que trabalham no hospital, na saúde mental, na equipe EMUT, né? Então, de vez em quando, a gente se depara com casos bem complexos mesmo. E aí, os TOs que sentem essa necessidade de uma base sólida em neuropsicologia, para traçar intervenções mais assertivas, agora podem contar com a pós-graduação em neuropsicologia. E falando em casos complexos, né, cá entre nós, quem aqui já não vivenciou na prática, dentro de qualquer instituição de reabilitação, que a terapia ocupacional é a última fronteira? E o que eu quero dizer com isso? Gente, o paciente pode até receber alta, ou não ter indicação para os demais tratamentos de reabilitação, mas a TO vai continuar ou será fundamental para garantir a participação desse sujeito nas atividades do dia a dia. Somos o suporte contínuo para a funcionalidade. E pensando melhor, falo isso independente do nível de complexidade ou das sequelas desse paciente. Então, continuando, tá todo mundo me escutando bem? Eu vou continuar aqui dizendo para quem é essa aula hoje. Ai, que bom. Então, essa aula aqui é para o profissional que busca se diferenciar no mercado, sendo reconhecido como uma autoridade em reabilitação neuropsicológica. É para quem quer transformar a sua prática, levando a qualidade do atendimento e a satisfação dos seus pacientes. Então, se você está cansado de abordagens genéricas e quer entender a fundo como você pode otimizar as suas intervenções, este workshop é para você. Porque nele você vai descobrir o caminho para dominar os fundamentos da neuropsicologia aplicada à terapia ocupacional. E com isso transformar seus estudos, sua prática e os resultados dos seus pacientes, mesmo nos casos mais desafiadores. Vejam, para vocês se situarem, em junho aconteceu uma aula em que o Instituto de Estudos Avançados em Terapia Ocupacional, IEATO, e a Faculdade CTA abriram algumas vagas para a primeira turma da única e primeira especialização exclusiva para terapeutas ocupacionais. E foi um sucesso. Muita gente entrou, mas como sempre, muita gente ficou de fora. Inclusive, hoje, ao final do workshop, eu vou abrir algumas poucas vagas para quem quiser ingressar antes da nossa aula magna, que será em agosto. Quem aqui já está comprometido em levar sua carreira para o próximo nível e se tornar uma referência em neuropsicologia na terapia ocupacional? Pode colocar aí no chat, eu quero. Vamos lá. Eu gosto de ver a participação de vocês no chat, né? Então eu vou aguardar aqui. Daniela, Fernanda Lisboa, Davi, Helena, Noelma, Cristina, Flávia Morgana, Matheus, Helena. Ai, Helena, você já está nessa área há muito tempo, né? Ana Cláudia. E a gente que tá, a gente sempre está querendo mais, né? É vício, é vício. Vício bom. Ana Cláudia já está inscrita na pós, que delícia, Ana. Fabrícia, Nicele, também já se matriculou. Leonardo, 19 anos, que atua na saúde mental, hospital psiquiátrico, hospital de média e alta complexidade, EMUT, maternidade, centro de reabilitação, CAPS e gestão em saúde.
Os 19 anos, né? É. Helena, que nem eu, sempre querendo. Leonardo. Opa, achou interessante. Você vai gostar mais ainda agora quando a gente começar o tema, né? E falando de uma vez. Liliane. Opa, a Liliana já está matriculada também. Gente, tem um monte de gente já inscrito, que delícia. Fernanda, Liege, que coisa boa. Então vamos lá, né? Porque o tema de hoje ele pode até parecer um pouco polêmico, mas ele é fundamental para a nossa prática. Vamos falar sobre a busca por exercícios cognitivos prontos, algo que infelizmente circula muito, inclusive nos nossos grupos do WhatsApp. Muitos terapeutas ocupacionais, na ânsia de ajudar os seus pacientes com déficits cognitivos em todos os ciclos de vida, ou seja, todas as idades, acabam caindo em armadilhas de focar excessivamente em exercícios sem contexto, sem compreender a sua especificidade nesse cenário. Pensando na angústia de alguns e no alívio de quem consegue receber o que tanto procura, eu preparei uma aula baseada em resultados de pesquisas, explicando por que os exercícios e as tarefas cognitivas isoladas não devem ser o foco principal no atendimento do nosso paciente. É comum observar os terapeutas ocupacionais buscando protocolos ou exercícios cognitivos prontos, sem considerar a individualidade do paciente e a singularidade da nossa profissão. É claro que existe uma demanda por recursos inovadores e bem fundamentados. Por isso que eu até quero aproveitar esse espaço aqui para agradecer aos colegas terapeutas ocupacionais, empreendedores que criam materiais, apostilas e aplicativos que integram esse conteúdo à prática da terapia ocupacional, de forma contextualizada e funcional. Isso é essencial para o avanço da nossa profissão. No entanto, não cabe na terapia ocupacional a crença de que exercícios como ligar pontos, caça-palavras ou aplicativos de treino cerebral por si só resolverão os problemas de funcionalidade do paciente. Nós precisamos de um contexto para esse uso. Então, vamos lá. Por que que o exercício cognitivo isolado não pode ser o nosso foco principal? Vamos lá, gente, responde aí para mim, fala comigo. Por que que vocês acham que não dá para ser dessa forma? Por que que o exercício por si só não é o nosso foco? Pode responder. Estou aqui aguardando as mensagens. Por que que o exercício cognitivo não pode ser o nosso foco principal? Alguém se arrisca? Uma resposta. Estamos entre os pares, fiquem à vontade. Opa, a Daniela já colocou aqui. Precisamos focar na funcionalidade. Não, por que pedir atividades prontas em grupos de WhatsApp não atende às necessidades de seu paciente? É uma pergunta, né? Muitos não promovem a generalização, a transferência dessas habilidades treinadas para um contexto real. Perfeito, Ana. É isso mesmo. O principal motivo é a baixa transferência desses exercícios para a vida real. É isso mesmo, Helena. Atendimento tem que ser personalizado. Então, assim, os estudos, eles mostram que o paciente ele pode melhorar no exercício, mas essa melhora raramente se generaliza para as atividades cotidianas. É o que vocês estão falando por aqui. Então, em vez de citar apenas os artigos, eu vou colocar aqui as limitações metodológicas que nós encontramos, né? Que podem afetar a confiabilidade e aplicabilidade dos resultados. Ou melhor, vamos estar conversando aqui, né? O que os próprios pesquisadores reconhecem em seus trabalhos, né? Os melhores artigos a gente sempre lê, né? A gente sempre vê que os estudos eles têm limitações. Então, eu vou listar aqui alguns fatores que podem limitar um estudo sobre treinamento cognitivo. Eu vou usar o treinamento como um exemplo. Primeiro é o tamanho e a seleção o tamanho e a seleção da amostra.
Se a amostra ela é muito pequena ou não representa bem a população, os resultados podem não se aplicar a outras pessoas. Segundo, os métodos de coleta de dados. A forma como os dados são coletados, questionários, por entrevistas, eles podem introduzir vieses. E o que é o viés do pesquisador? É o nosso terceiro fator. São as expectativas ou crenças do pesquisador que podem afetar a coleta ou interpretação dos dados. O quarto são os fatores externos, ou seja, as restrições práticas como tempo, os recursos financeiros e a falta de dados específicos. E o quinto, o desenho do estudo, ou seja, o projeto do estudo. Pense nele, pensem assim, um projeto de uma nova casa, né? Cada um pode pensar em um projeto da sua nova casa. Antes da gente construir, o que que a gente faz? A gente precisa ter o quê? Um plano, né? A gente tem que ter um plano, e um plano detalhado que mostra como tudo vai ser organizado, o que vai ser construído, quais são os materiais que serão utilizados, o desenho. Então, assim, o desenho, ele define a estratégia para responder à pergunta da pesquisa de uma forma confiável e válida. Aqui, a inclusão dos grupos de comparação inadequados, eles podem levar a resultados distorcidos. Vejam, é crucial observar se o desenho do estudo apresenta limitações. E para evitar isso, um dos elementos mais importantes no desenho de estudo é a inclusão de um grupo de controle. Esse grupo ele vai servir como uma linha de base. Vamos dizer que ele não vai receber a intervenção que está sendo testada. No entanto, para que o grupo de controle seja adequado, é fundamental que a alocação de participantes nos grupos seja feita de forma randomizada, ou seja, aleatória. A randomização, ela garante que as características dos participantes, elas sejam distribuídas de forma equilibrada entre o grupo, entre os grupos, melhor dizendo, minimizando o viés da seleção e assegurando que qualquer diferença nos resultados seja realmente causada, ou melhor, né, seja realmente causada pela intervenção, e não por diferenças pré-existentes entre os grupos. Vocês perceberam como o grupo controle ele é essencial para testar a eficácia da intervenção? Conseguiram? É que o grupo, assim, ele serve como um grupo de comparação em um estudo. Os participantes eles são alocados de forma aleatória para esse grupo e para o grupo de intervenção. Por exemplo, se a pesquisa é sobre um novo treino cognitivo, o grupo de controle pode não receber o treino. Em vez disso, ele pode receber uma intervenção placebo, com uma atividade que não é projetada para melhorar a cognição, mas que ainda mantém o engajamento dos participantes. Gente, vamos lá, vamos conversando um pouquinho, vamos trocando, né? Esse horário a gente precisa dessa motivação. Então, ao Lícia, comparar, diga. sabe o que eu me resgato aqui? Acaba que na Hum. própria graduação, por mais que dentro do mundo acadêmico a gente tenha a informação que os estudos que trazem grupos controle são os de maior qualidade, que permitem uma afirmação mais correta, né, sobre determinado desfecho, nós somos induzidos a pensar, talvez não seja o termo correto, mas estimulados a sempre fazer nossos projetos de pesquisa com um grupo único e levados a ter uma dedução que não está necessariamente errada, mas é frágil, porque nós testamos intervenções, seja do projeto de graduação ou outros projetos de pesquisa, num grupo único. Não é? Não fazendo um quadro comparativo, né? Tendo um grupo controle que permite realmente isolar esse fator que é o ter acesso à intervenção ou não, ou aquela intervenção que a gente está avaliando cientificamente, né? E tendo deduções com maior qualidade. Acaba que é um hábito que a gente precisa ressignificar dentro do mundo acadêmico na terapia ocupacional, né? Não posso falar de todas as corporações, mas
da nossa maior vivência na terapia ocupacional, principalmente a nível de graduação. Mas mesmo o mestrado, já fiz dois. E nas pesquisas a gente não era estimulado a fazer grupos de controle, né? Passou essa reflexão aqui agora. Muito interessante, mas é isso mesmo, né? Eu acho que a gente ainda tem muito que avançar, né? Tem muito que avançar nas pesquisas, a gente tem que crescer, né, com essa perspectiva. E eu confesso também, assim, essa oportunidade de estar falando sobre isso, porque a gente não tem essa discussão, né? Dificilmente a gente conversa sobre esses aspectos, esses assuntos. Um dia desse mesmo, estava até conversando com a Bia Bittencourt, que é a nossa professora na pós-graduação, que a gente precisa fazer um levantamento das pesquisas que estão acontecendo na área, sabe? E aí eu não esqueci, não. Se ela estiver escutando aqui, ou puder escutar depois, eu prometi e vou ajudar nesse processo, né? Vou sim, pode deixar. Então, gente, olha, voltando aqui, como o Naum está colocando, ao comparar esses resultados de ambos desses grupos, né, os pesquisadores eles podem garantir que qualquer melhoria observada no grupo que recebeu o treino seja realmente devido à intervenção, e não a outros fatores, como a expectativa, ou seja, o efeito placebo ou a simples passagem do tempo. Por isso, quando falamos de um ensaio clínico randomizado, estamos referindo ao padrão ouro da pesquisa científica. A randomização, ela é um processo de alocar os participantes do estudo em diferentes grupos. Por exemplo, no grupo de intervenção e no grupo controle, de forma totalmente aleatória. Isso é feito usando métodos imparciais, como sorteios, programas de computador ou tabela de números aleatórios. Esse processo garante que os grupos sejam equilibrados e que fatores externos como idade, gravidade da condição ou nível de educação sejam distribuídos de maneira uniforme, evitando que o pesquisador, de forma consciente ou inconsciente, influencie a alocação dos participantes. Agora, para finalizar a lista de limitações que podem comprometer a validade de um estudo sobre treinamento cognitivo, é essencial mencionar a revisão da pesquisa. A revisão da pesquisa, ela é a análise e o resumo crítico de diversos estudos sobre um tópico. No entanto, ela pode ser fraca ou tendenciosa. Isso acontece quando o autor seleciona apenas os estudos que apoiam sua própria hipótese e ignora aqueles que a contradizem. Esse tipo de viés de publicação pode levar a uma interpretação distorcida dos resultados, fazendo com que uma intervenção como treinamento cognitivo pareça mais eficaz do que realmente é. Então, tendo como base essas limitações metodológicas dos estudos, vamos ver agora, na prática, baseada em evidências, por que o treinamento de habilidades cognitivas isoladas não é suficiente para a generalização. E por que, em vez de focarmos apenas na função, precisamos priorizar a aplicação da cognição no dia a dia. Tudo bem por aqui? Até aqui está tudo bem com vocês? Fabrício colocou aqui, por isso que a gente acha que o exercício de estimulação cognitiva PDF vai funcionar com todos os pacientes. Mas não funciona mesmo. Ai, Fabrício, acho que as intervenções baseadas em tarefas reais cumprem muito bem a eficácia da proposta terapêutica ocupacional, tenho visto. Fato, né, Helena? É isso mesmo. Gente, vocês sabiam que isso é defendido por documentos oficiais, como a Declaração de Posicionamento da OTA? Pois bem. No documento sobre cognição, reabilitação cognitiva e desempenho ocupacional, a gente tem tudo isso. Isso tudo foi publicado em 2014. Ele não só reconhece a limitação do treino isolado, como também defende abordagens integradas, como a COOP, a orientação cognitiva para o desempenho ocupacional diário. A COOP, ela integra a cognição diretamente com as atividades significativas do dia a dia e é aplicável a diversas populações, promovendo a generalização das habilidades para diferentes contextos.
Esse documento, ele é um guia prático, é a declaração da OTA, que reforça que o objetivo da terapia ocupacional não é apenas melhorar uma habilidade cognitiva isolada, mas sim integrá-la ao desempenho em ocupações significativas, pois a melhora cognitiva, ela só tem valor real quando ela se traduz em maior participação e independência nas atividades do dia a dia. Vocês conheciam esse documento da OTA? Vamos lá, pessoal. Para quem está aqui no Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, digita que dá até um calor, esquenta. Quem é que conhecia o documento da OTA? Alguém? A gente também tem uma recomendação, viu? Que é a de não fornecer intervenções baseadas em cognição, como tarefas de lápis e papel, tarefa de mesa, software de treino cognitivo, de treinamento cognitivo, sem aplicação direta no desempenho ocupacional. Então, a gente tem, ó, na prática, vocês podem consultar esses documentos, o documento da AOTA, vários artigos, e vocês vão encontrar isso também, porque ela é a quinta de 10 recomendações do programa Prática Inteligente da Associação Americana de Terapia Ocupacional. Sabiam disso? Ah, eu vou esperar o pessoal me responder, não vou falar sozinha, não. Vamos lá, gente. Será que sou eu que estou um pouco empolgada hoje? No último eu sei que eu estava bem empolgada, todo mundo falou isso. É o frio. Vamos lá, pessoal. Quem conheceu o documento da OTA? Quem sabia que dessa quinta recomendação? A OTA faz 10 recomendações. Essa de não fornecer intervenções baseadas em cognição, como tarefas isoladas, seja tarefa de lápis e papel, tarefa de mesa. Não é aconselhável fazer isso sem aplicação direta no desempenho ocupacional. Não é. E vou Jogos, falar mais aqui. Diga. eu disse jogos, isso já foi uma realidade lá também e que provocou a associação e os órgãos reguladores. Os órgãos reguladores de saúde e dos planos de saúde de lá que trouxeram essa demanda, questionando se havia evidências científicas que essas tarefas isoladas gerariam benefícios aos pacientes que estavam sendo atendidos e, ao mesmo tempo, custeado ou pelo Estado ou pelos planos de saúde as entidades científicas, e no caso da terapia ocupacional, as entidades científicas como um todo foram demandadas, não só da terapia ocupacional, medicina, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional. Ela gerou uma série de recomendações e uma dessas, em 2014, orientando os terapeutas ocupacionais que não mais, o porquê, né, das evidências de que lançar mão de atividades isoladas, sem agregar o contexto do paciente, a especificidade de cada um, a cultura da qual ele vem e onde está inserido, porque lá também tem muito migrante, então você tem que considerar a cultura de onde ele vem, que ele carrega consigo, e a de onde ele está. Então, tudo isso tinha que permear o processo do desenho do tratamento, das estratégias a serem lançadas, para que houvesse de fato uma repercussão no engajamento ocupacional e na participação dessas pessoas em sociedade. Né, no alcance dos objetivos terapêuticos, e simplesmente lançar atividades aleatórias não tinha um efeito nenhum, né, sobre o Uhum. desempenho. E aí ela recomendou completamente o abandono dessas práticas num processo educativo de longo prazo e já esclarecendo, os planos de saúde e o governo não irão mais custear esse tipo de atitude profissional, fosse de quem fosse, não só dos TOs, mas também de outras categorias profissionais que não que aplicavam de forma diferente. Isso aí. E aí eu vou dizer, como não estava colocando das entidades, né? Esse programa, ele surgiu de uma importante contribuição da OTA. Foi uma campanha internacional chamada Escolhendo com Sabedoria. Ela foi lançada em 2012, olha o tempo, nos Estados Unidos, pela Fundação do Conselho Americano de Medicina Interna.
e tinha o objetivo de combater o uso excessivo ou inadequado dos recursos da área de saúde, evitando desperdício, como ele disse, né, e os possíveis danos. Mas a partir de 2023, a fundação ela mudou o seu foco e deixou de desenvolver novas recomendações para a campanha. E aí, em resposta, as entidades parceiras como a OTA reestruturaram suas contribuições, mantendo os princípios da campanha da Fundação ABI, focando na não continuidade de práticas que são ineficazes, inseguras ou não têm suporte em evidências. E assim, através do programa Prática Inteligente, a OTA passou a nos orientar a abandonar intervenções de baixo valor científico e adotar abordagens mais eficazes. Em outras palavras, a prática inteligente, ela fornece recomendações claras e práticas para ajudar os terapeutas ocupacionais a pararem de usar intervenções ou abordagens que não trazem benefícios comprovados, liberando tempo e recursos para focar em intervenções que realmente funcionam. E aí, Então, esses. como o Fabrício trouxe aqui, né, usar o contexto real de cada cliente como parte da intervenção. Perfeito. Então, assim, esses recursos, eles incluem recomendações que podem nos ajudar a mudar a nossa prática, como infográficos e recursos educacionais e materiais que podem ser usados para explicar aos pacientes e às famílias o porquê que certas intervenções não são mais recomendadas. Porque ainda tem isso, né? A própria família fala, né? A gente está passando, mas você não vai trabalhar com exercício, né? Eu acho que você poderia estar usando caça-palavras, né? Enfim, isso acontece também, né? Então, por exemplo, a substituição do treino de componentes cognitivos isolados por intervenções mais contextualizadas e baseadas na ocupação é que é a recomendação atual, né? Antiga até, né? Se a gente colocar os anos que isso já está acontecendo, mas aqui a gente está tendo oportunidade no Brasil de conversar melhor sobre isso agora. Então, no contexto brasileiro, essa campanha, Escolhendo com Sabedoria, ela foi adaptada e conhecida como Escolhas Sábias Brasil. Nessa campanha, temos algumas sociedades brasileiras, como a de geriatria, gerontologia, a de infectologia, cardiologia, dermatologia e ainda algumas entidades de fisioterapia. Então, voltando para o nosso tema principal, os exercícios cognitivos isolados, como jogos de memória ou quebra-cabeça em um computador, eles não se generalizam para as atividades cotidianas por falta de conexão com o mundo real, certo? Então, por quê? Porque as atividades cotidianas, elas são complexas e elas envolvem uma variedade de habilidades cognitivas. Envolvem emoções, interações sociais em um ambiente dinâmico e muitas vezes imprevisível. Por outro lado, os exercícios isolados acontecem em quê? Um ambiente controlado, focado em uma única habilidade, por exemplo, a memória de curto prazo. A habilidade, ela melhora dentro daquele ambiente de treinamento. Mas o cérebro não aprende a transferir automaticamente essa melhora para o contexto do dia a dia, como lembrar de uma lista de compras ou planejar uma tarefa complexa no trabalho. Na terapia ocupacional não tem jeito. A intervenção ela deve se concentrar em atividades em que o indivíduo tem dificuldade. Ela precisa abordar o contexto real. Se é na cafeteria que acontece a dificuldade, tem que ser lá. Ou por meio de atividades ecologicamente válidas que replicam as demandas cognitivas e físicas do cotidiano. O objetivo é garantir que o que é praticado na terapia tem um impacto direto na vida do paciente. Agora, vamos colocar na prática e fazer um exercício nesse mesmo momento. A gente vai pensar junto em uma intervenção para generalizar o uso do calendário na rotina de um paciente. Alguém levantou a mão. Deixa eu ver se eu Ah, consigo localizar. foi Nossa, você tem mesmo. 30. Foi eu mesma, jura? Tem É, 34 quando você faz, mensagens. pode deixar que eu estou acompanhando o chat. Ao final a Ah, gente vai responder perfeito. as perguntas. A gente não tinha nem visto, tinha 34 mensagens aqui escondidas. Muita gente não conhece, muita gente respondeu, eu achei que eu estava sozinha nessa.
A gente pode compartilhar, Fernanda, claro, claro, compartilhamos depois. Alguém já botou até o link do documento? Na verdade, o Fabrício colocou o link Hum, dos procedimentos da OTA. Porém, o Escolhas Sábias, ele tem um documento à parte e ele foi uma campanha que foi adotada também no Brasil por mais de uma profissão. Por exemplo, já abri aqui um link do Escolhas Sábias na Sociedade Brasileira de Medicina e Família e Comunidade, né? Outras corporações. A terapia ocupacional não teve uma ação direta. Por exemplo, o COFITO não incorporou e não publicou, nem para físio nem para TO. Porém, duas associações específicas de físio fizeram de forma isolada, mas o Conselho Federal não o fez à época, tá? Mas eu vou mandar para vocês o Escolhas Sábias, que é, na verdade, o braço brasileiro do Choosing Wisely, né, que é escolhendo com sabedoria. É uma campanha internacional, ela não se restringiu apenas a um país, foi uma campanha realmente de focar em evidências científicas para a prática de diversas categorias profissionais e na TO, em alguns países teve um impacto muito grande. A gente está tentando trazer esse reflexo para cá agora, para vocês verem o como que a gente não teve muito contato com isso, né? A maioria dos nossos colegas não teve. pronto. Então, assim, vamos fazer esse exercício do calendário, tá? Eu vi que muitas coisas, tudo foi respondido aqui, então acho que a gente está no tempo certo agora. Então, vamos pensar assim, numa intervenção para generalizar o uso do calendário, né, na rotina de um paciente. E eu falo para irmos além daquela simples repetição, tá? Porque a gente tem aquela máxima, né? Memória é repetição, quanto mais repetimos, melhor para registrarmos, né? Quanto mais repetimos, para a informação é muito melhor. Então, ok, essa realmente é uma ferramenta poderosa para o aprendizado e para a memorização. Ela realmente reforça conexões neurais no cérebro relacionando a informações, né? O que que acontece? Essas conexões neurais no cérebro, ela vai se relacionar com as informações que têm conexão com isso. Então, ela consolida o conhecimento e facilita a recuperação. Mas vamos lá. Então, vamos escolher um calendário. De cara, como a gente é terapeuta ocupacional, a gente já escolheu um de acordo com o nosso paciente, ou seja, acessível a ele. Pode ser digital, com alarme, pode ser uma agenda de bolso ou um calendário de parede. A chave é que esse calendário, ele tem que estar sempre visível e acessível ao nosso paciente. Pronto. Agora a gente vai estabelecer uma rotina de checagem. O paciente ele vai ter que ser treinado para checar o calendário em horários fixos todos os dias, manhã, noite e ao chegar em casa. Como já vimos, a generalização ela acontece através da repetição e do estabelecimento de um hábito. Então vamos lá. Vamos passar agora para as tarefas mais simples e mais reais, como o agendamento, por exemplo, de comprar um pão ou tomar um remédio. E gradualmente a gente vai aumentando a complexidade para compromissos mais complexos, como as consultas médicas. E seguimos agora para a parte mais difícil, que é envolver o ambiente de apoio. Ou seja, os familiares, os cuidadores vão ajudar a lembrar o paciente de verificar o calendário e celebrar sempre o sucesso. Claro que antes houve o treino do cuidador. Jamais vamos esquecer dos princípios do TAP-BR. Essa para mim é uma máxima. Os princípios elas entram em todas as minhas intervenções. Até porque a gente não quer que a Márcia Novelli, que é a nossa professora da pós, se estremeça sozinha, ok? E agora, vocês acham que acabou por aqui a intervenção? Tá bom assim? A intervenção da terapia ocupacional acaba com o cuidador? O que que vocês acham? Fala aí para mim. Acabou a intervenção do calendário, a gente já fez tudo. O calendário já foi colocado, já foi escolhido de acordo com a realidade do paciente, já trabalhamos com o cuidador, com a família, treinamos. E aí, chega, tá tudo certo? Alguém acha que falta alguma coisa ou não? Todo mundo acha que terminou por aqui?
Ok, Daniela, observar se está funcionando até aí, né? Falta, né? Alguém pode me dizer, a gente vai observar se está funcionando, né? Tá faltando. O que que tá faltando, Flávia? Mas vocês estão certas, viu? A intervenção da terapia ocupacional, ela não acaba com o cuidador. Claro que não. Então, assim, lembre-se agora que a gente está mergulhado na neuropsicologia. Tá faltando a melhor parte, gente. Monitoramento dessa proposta tem tudo a ver, né? Porque é isso mesmo. Então, a gente vai para a melhor parte, que a gente vai praticar. O que que acontece? Olha, a gente vai. Tem um monitoramento que é função executiva, sim. Mas vamos pensar de uma outra maneira. A gente vai ver que a gente precisa praticar a resolução de problemas, que são as funções executivas. Então, aqui nós usamos os momentos em que o paciente esquece de checar o calendário como uma oportunidade de aprendizado. Muitas das vezes a gente pode pegar o calendário para assim, não está dando certo, né? Ok, não deu, deixa um pouco para lá, esquece isso. Não, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Porque o objetivo é que o paciente internalize as estratégias de planejamento e de autoconsciência. Planejamento é uma função executiva crucial. Ela envolve a capacidade de organizar pensamentos e ações para atingir um objetivo. Quando um paciente esquece de checar o calendário, isso pode ser um déficit na função executiva, mais especificamente na habilidade de planejamento, e para isso o orientamos e o treinamos para o uso de estratégias de planejamento, ok? Então vamos lá, vamos continuar. As principais estratégias são dividir a tarefa, ou seja, quebrar uma tarefa grande, como a de checar um calendário, em etapas menores e mais simples. Isso fazemos de olho fechado. Antecipar os problemas, ou seja, pensar com antecedência em possíveis obstáculos e criar planos de contingência. Por exemplo, e se eu esquecer, o que que eu posso fazer? Né? Então, o paciente precisa problematizar isso, monitorar o próprio comportamento, sim, desenvolver a autoconsciência para perceber quando a falha acontece e aprender com ela, em vez de se frustrar, e usar recursos externos. Se pensarmos em um paciente com prejuízo severo na memória recente, é diferente, como num caso de um paciente com transtorno neurocognitivo. Aqui a abordagem muda do treino para a criação de um sistema de apoio e rotina que compense a perda de memória. O foco, ele passa a ser a rotina e não a memória. O objetivo é que o ato de olhar o calendário se torne uma parte automática e inseparável de uma rotina diária. O calendário se torna um cérebro externo. A terapia ocupacional, ela foca em treinar o paciente a depender e a confiar nessa ferramenta. Nessa situação, o cuidador ele precisa se tornar um agente de generalização, garantindo uma rotina, que a rotina seja seguida, colocando lembretes visuais e sendo o banco de dados de informações que o paciente não consegue mais reter. É claro que aqui eu estou falando de um paciente que se beneficia de uma pista visual, o que não acontece com todos, né? Agora, eu tenho certeza que alguns aqui se lembraram da Adriana Visotto como hoje. Ela também é a nossa professora da pós. E ela é uma das principais desenvolvedoras e divulgadoras do método hoje. Assim como a Alexandra Martini, a Patrícia Cucci e a Patrícia Buchain, todas professoras da nossa pós-graduação. Então, hoje é uma intervenção de metas ocupacionais, ok? Ele é um método, acho que todo mundo aqui, pode ser que alguém não conheça, né? Então vamos lá. Ele é um método baseado em evidência que visa melhorar as funções executivas e, consequentemente, o desempenho ocupacional de indivíduos que apresentam prejuízos funcionais em sua vida cotidiana. Bem, eu vou deixar agora, na verdade, eu deixei o melhor para o final, né? Então a gente vai falar agora do verdadeiro poder da terapia ocupacional na neuropsicologia.
enquanto outros profissionais diagnosticam e quantificam déficits, terapeutas ocupacionais, nós nos concentramos em como esses déficits impactam a participação de nossos pacientes em ocupações significativas. Nosso objetivo é restaurar a funcionalidade e autonomia. A terapia ocupacional na neuropsicologia, ela é orientada à ocupação e à participação. A intervenção ocorre dentro do contexto de atividades significativas para o paciente. Ela é baseada em atividades significativas, ou seja, utilizamos o treino de estratégias compensatórias, como o uso do calendário e alarmes e a adaptação do ambiente para facilitar o desempenho. Ela é centrada no desempenho ocupacional. Nós avaliamos como os déficits cognitivos se manifestam nas atividades cotidianas. Muito legal, porque tem muita gente aqui falando, né, concordando, repetindo, e a gente está no mesmo pensamento. Então, a TO na neuropsicologia ela é voltada para a educação do paciente e para a família também, porque a gente ensina sobre a condição desse paciente e nós fornecemos estratégia para que eles possam lidar com esses desafios. E sim, ela é focada na colaboração interdisciplinar. A gente reconhece o papel do psicólogo, por exemplo, na neuropsicologia, o seu trabalho com o diagnóstico, recebemos os seus laudos e traduzimos os achados deles para a funcionalidade. Às vezes a gente faz essa avaliação, né? A gente não tem, o paciente não fez a avaliação neuropsicológica com um psicólogo. Ele vem fazer conosco. Cada um, né? A gente já conversou sobre isso, cada um tem o seu objeto de trabalho, mas a gente muitas das vezes recebem esses laudos e a gente tem que traduzir isso, né? Para que seja usado esses achados, né, que a gente conseguiu traduzir em funcionalidade para que a gente passe a usar nas nossas intervenções. Então, olha, não é que o exercício cognitivo ele seja proibido, mas esses exercícios devem ser ferramenta dentro de um plano maior e não o objetivo principal. Eles devem ser usados de uma forma seletiva, com um propósito claro e sempre buscando a transferência para a vida real. A atividade significativa, ela é a verdadeira intervenção cognitiva na terapia ocupacional. É nela que o paciente se engaja, aprende, compensa e recupera a função. Qual a intervenção que hoje você usa de forma isolada e que você acha que seria mais desafiador implementar de maneira contextualizada com o seu paciente? Vocês podem colocar aqui para mim? Qual é a intervenção que você usa hoje de forma isolada e que você acha que é muito difícil, que é um desafio implementar de uma maneira contextualizada? A Micaela fala que atua no serviço do SUS e só consegue realizar atendimentos em pequenos grupos. Tentou juntar os pacientes, pelo menos com perfil e demandas parecida, mas não conseguiu criar um plano de tratamento tão específico para cada um. Tá ficando angustiada, mas não fica não, Micaela. As intervenções em grupo, elas têm uma outra perspectiva e elas têm tanta potência quanto, né? Mas aí a gente pode um dia aqui estar falando sobre grupos, eu acho bem interessante, né? Então não fique angustiada, não, a gente pode conversar depois também. Mas enfim, gente, e agora? Vocês conseguem se sentir prontos para ir além do básico? Para dominar as evidências, aprofundar suas intervenções e verdadeiramente transformar a vida de seus pacientes com déficits cognitivos? Nossa pós-graduação em neuropsicologia para terapeutas ocupacionais é a sua porta de entrada para uma prática de excelência. Então, aprenda a analisar criticamente os estudos científicos e aplicar a neuropsicologia baseada em evidências, a desenvolver planos de intervenção individualizados e contextualizados focados na ocupação e participação, a utilizar estratégias compensatórias e adaptações ambientais de forma eficaz, a colaborar de forma interdisciplinar, traduzindo achados diagnósticos em planos de funcionalidade, a tornar-se uma referência na sua área, aplicando as diretrizes
das maiores associações mundiais, que é a nossa, a OTA. Então, chega de buscar receitas prontas que não funcionam. Invista no seu conhecimento, na sua capacidade de fazer a diferença. Junte-se a nós e domine a arte da intervenção neuropsicológica na terapia ocupacional. Aqui desse lado tem gente muito bacana, muito, com muita vontade de conversar e bater esse papo. Então, a partir de agora, será aberta assim, uma porta de oportunidade para você se tornar um expert em neuropsicologia na terapia ocupacional e transformar sua prática com a gente. Isso mesmo, nesse momento a gente vai abrir 20 vagas para a primeira turma da única especialização em neuropsicologia exclusiva para a nossa classe. A EATO, junto com a Faculdade CTA, novamente traz um desconto absurdo. Será o início da sua jornada rumo à excelência profissional. E aí eu vou dizer agora, são 12 parcelas de R$ 600 ou 6.000 à vista. E aí ainda vou falar para vocês aqui, né? Porque os nossos vendedores, já fiquei sabendo que eles, olha, eles são bons, viu? São bons. Os grupos de terapia ocupacional, a gente já conseguiu até ter um bate-papo sobre isso, porque eles chegam lá. A gente tem várias plataformas, né, para fazer isso. A gente criou um link onde vocês podem estar indicando para o colega, né? Isso já está sendo usado, já aconteceu algumas indicações. E as pessoas têm recebido mesmo individualmente. E assim, gente, não fica com receio, não é golpe. No começo, muita gente achou isso. Inclusive, eu vou aqui falar dos nossos vendedores, né, que são os melhores, que é o Davi e a Tamara. São os únicos vendedores que a gente tem da CTA e da EATO. Então, assim, Davi entrou em contato, Tamara entrou em contato, pode abrir o coração, porque vocês vão tratar sobre tudo isso com eles. O que eles puderem fazer, eles vão fazer por vocês. E, ó, já estão ali, já estão se apresentando, já estão se colocando ali, todos abertos mesmo para vocês. A gente pode abrir agora um pouco para a gente tirar alguma dúvida, né? E eu posso até falar um pouco mais, né? Se vocês quiserem saber um pouco de materiais, de apostila, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, sobre kit de atividades funcionais, pensar em recursos adaptados, em aplicativos de tecnologia. A gente está tendo tempo para ter esse bate-papo. Eu vou olhar um pouco aqui, porque está demorando para carregar as mensagens. Mas está aberto. Vou abrir uma janela aqui para a gente conversar. Tem TCC, se é híbrido. Eu vou deixar para o Naum responder. Fala um pouquinho, Naum. Imaculada não tem TCC. A gente vai focar muito na prática de vocês durante as disciplinas, porque justamente por ser uma pós dedicada à aplicação prática dos conhecimentos para terapeutas ocupacionais, a maioria dos professores sendo terapeutas ocupacionais, vocês vão ter naturalmente aplicação direta a cada módulo, né, que vai sendo liberado. Então não vai ser necessário TCC, tá? Porque o nosso foco é que vocês vão implementando a cada módulo o conhecimento na prática de vocês, independente do grupo populacional que vocês atendem. Vocês podem estar atendendo qualquer ciclo de vida, crianças, adolescentes, adultos, idosos, qualquer tipo de contexto se beneficia da neuropsicologia porque ela agrega evidências e fortalece o raciocínio clínico do terapeuta ocupacional. É uma ferramenta plural. Então, por isso a gente está muito confiante no método que a gente agregou a essa pós de aplicação direta em cada uma das disciplinas. E que vocês vão ter muitas formações dentro de uma. Por exemplo, vocês sabem que no Brasil praticamente não temos terapeutas ocupacionais que trabalham em perícias judiciais. A gente tem um módulo dedicado exclusivamente à perícia judicial. Tá? E isso eu falo com razão. Eu pesquiso nas varas judiciais quem são os peritos cadastrados. Normalmente, ou eu tenho zero ou eu tenho um TO cadastrado por estado. Por estado, tá? Então, eu falo isso porque eu trabalho com alguns TOs essa formação também, mas não serei eu que irei dar essa disciplina. Será uma pessoa ainda mais bacana nessa área do que eu, que é o Mário Batiste, né? E que há anos
A categoria tenta que ele retorne, e ele está maravilhosamente acolheu entrar na pós para dessa disciplina, né, das perícias judiciais e da prática do terapeuta ocupacional forense. Né? É um termo que vocês vão conhecer um pouco mais. Então, independente se você trabalha no contexto SUS, no contexto SUAS, tá? No contexto da assistência social, todos eles têm essa aplicação dos conteúdos. Ela vai ser toda online, toda gravada, e ocasionalmente a gente vai ter alguns momentos de workshop e alguns bônus que vão ser muito especiais, que serão convidados online. Tá? Mas a maioria das aulas será gravada, porque a gente também terá alunos internacionais na pós. Então, nós temos um grupo se preparando para adentrar na pós de alguns países que o fuso horário não é nem um pouquinho confortável, é quase o inverso do nosso. Então, temos, né, interessados de Portugal, mas esse não é o desafio. O desafio são os nossos colegas moçambicanos. A gente está com um grupo grande que está se organizando para entrar na pós, e aí isso é uma das demandas do nosso instituto levar formação de qualidade aos terapeutas ocupacionais de língua portuguesa, trocar práticas de profissionais nessas diferentes realidades. Então, isso é uma oportunidade que vocês vão poder usufruir, né, com os colegas não só das diferentes regiões do Brasil, mas de outros países de língua portuguesa, sem ter o desafio da língua e uma formação com o máximo de qualidade que a gente pode proporcionar. Nosso instituto se chama Instituto de Estudos Avançados em Terapia Ocupacional, IEATO. E a gente está oportunizando essa pós-graduação junto com a faculdade CTA. A duração da pós é de um ano, tá? São 12 meses. Iniciamos em agosto. A gente vai ter aula inaugural ali para na segunda quinzena de agosto e depois disso um ano. Não se preocupem, a gente só vai começar a contar os 12 meses quando iniciar as aulas. A gente já está com os primeiros professores gravando o conteúdo, né? Mas todos eles já estão fechados na grade, então a gente está muito feliz com esse conjunto de colegas, todos especialistas, né? Os melhores especialistas nas suas áreas que a gente conseguiu juntar por causa da missão, né? Acho que o foco do nosso instituto ele é muito mais a missão de trazer uma educação de qualidade na TO e ainda horizontalizá-la para oportunizar esse acesso também a pessoas que não têm, aos nossos colegas de outros países que carecem de uma formação de qualidade. E podem perguntar, que eu amo falar sobre o nosso instituto. Ele nasceu com missão, com missão. É, quem sabe eu tô nessa briga da neuropsicologia já faz um bom tempo, né? A gente entrou, toda hora tá tentando um caminho diferente. E É. vocês, quando estiverem aqui conosco, vocês vão ver por que que a gente faz isso, né? Que é uma área que realmente a gente se apaixona, né? Quem não assistiu o workshop do mês de junho, até recomendo que vejam. Todos eles são temas diferentes, né? Nele a gente apresenta os principais. A gente não trouxe a exaustão, mas trouxemos os principais instrumentos da neuropsicologia e existem alguns que são exclusivos da TO, né? Que só os TOs usam e que, assim como existem alguns que são privativos do psicólogo, tem alguns que são privativos do TO e que tem gente que adoraria ter a liberdade de usar, mas você tem a possibilidade, não é? Opa, alguém está pedindo aqui um idioma falado aqui na reunião. Deixa eu colocar português. E essa outra dor que essa pós soluciona é que, sim, existem pós-graduações multidisciplinares, só que nela você precisa buscar a aplicação daquele conteúdo para a prática profissional do terapeuta ocupacional sozinha. E isso é uma dor que até os psicólogos, como ela é multidisciplinar, não vai ter direcionamento para ninguém, nem para o psicólogo, nem para o fonoaudiólogo, nem para o terapeuta ocupacional, nem para o físio, cada um tem que buscar a aplicação, o seu raciocínio. A gente vai pedir sempre aos professores, mas a maioria deles são TOs, que tragam essa aplicação direta para que vocês, diferente, independente do contexto onde atuam, já tenham essa aplicação, esse raciocínio, né, de conjunto
né, entre os diferentes alunos, seus contextos e os professores da aplicação do conteúdo para as práticas profissionais. Isso é uma vantagem. Além de, se vocês buscarem conhecer no mercado o valor de uma pós de neuropsicologia, vocês vão perceber como isso é uma oportunidade. É no mínimo o dobro do custo que a gente está oportunizando aqui, como literalmente como uma oportunidade de lançamento e de acesso aos terapeutas ocupacionais. Dani, você vai acompanhar sim. Todo mundo nessa correria. Olha, tem até professor do doutorado. Todo mundo dá conta, gente. A gente É corre, uma das corre, mas vantagens. dá. Todo o processo tem suas considerações. A vantagem dela ser gravada, né, de ser assíncrona, é que as diferentes rotinas conseguem se encaixar. A terapeuta ocupacional que é mãe, a terapeuta ocupacional que tem uma jornada de trabalho muito grande, que está em diferentes contextos, que está em outro processo de capacitação, né, ou mestrado ou doutorado ou que está fora do país, né? Temos profissionais que têm atuado em outras localidades, mas mesmo no Brasil, no Acre, você tem 2 horas, né, de fuso horário. Então, tudo isso fica mais fácil quando você consegue organizar o seu horário, a sua agenda, para que você vá consumindo ali os conteúdos e cursando as disciplinas. E usando o fórum para tirar as dúvidas, para praticar os exercícios, para trocar experiências com os colegas. Pós-graduação não deve, mesmo a síncrona, não deve se resumir apenas via aula. Não, a gente quer que haja troca, a gente quer que haja aplicação do conhecimento, a gente quer que vocês executem as atividades propostas pelos professores e tragam as devolutivas. Então, isso é que vai trazer a riqueza, mas tendo a liberdade de cada um fazer no seu tempo. Gente, eu e Naum, a gente fala, a gente gosta de conversar. Vocês acham que a gente vai fazer alguma coisa que todo mundo vai ficar parado só olhando a tela? Mas de jeito nenhum. Olha, não, o que que você acha? Eu posso falar mais um pouco? Ou a gente continua com as dúvidas? Pode, eu acho que não tem mais dúvidas aqui no chat. Ah, só teve uma do Jean que eu não respondi. Ele perguntou onde ficou gravada o primeiro workshop, ficou no YouTube. Eu não tinha liberado o YouTube do Instituto ainda, eu deixei na minha conta do YouTube. Eu vou mandar o link aqui para quem quiser depois assistir o primeiro. Mas entendam, o primeiro workshop teve um lançamento exclusivo ali. Ele estava abrindo o Instituto, abrindo a pós-graduação. Essa aqui também já é uma oportunidade de um valor diferenciado, que está a menor do que o valor preço cheio da pós-graduação, tá, gente? Essa oportunidade de hoje à noite está com um valor a menor do que o preço da pós-graduação. Então, só para vocês saberem, e eu vou mandar o link da primeira do primeiro workshop aqui também para vocês terem acesso. Mas humildemente é no meu YouTube, Naum Mesquita. Se quiserem seguir, fiquem à vontade. Estarei começando a postar com mais frequência agora conteúdos lá do Instituto e outros, né, focados no trabalho do desenvolvimento de carreira de terapeutas ocupacionais, desenvolvimento de autoridade e o como a gente deve enfrentar, né, esse desafio para você ser referência em todos os lugares que você está, seja numa cidade do interior, seja numa instituição, né? Nós podemos e devemos ter nossa autoridade reconhecida e foco no que a gente faz. E olha, a Tamara até colocou no grupo, já respondeu aqui que quem se interessar, ela pode encaminhar também. Qualquer dúvida sobre a especialização, o Davi, e até o link também, vocês podem pedir para eles que eles encaminhem. Mas aí, se não conseguir encaminhar agora, já aproveita e já coloca. E eu não sei se vocês viram, no chat, um pouco mais acima, eu coloquei também o link da página especificamente da OTA, onde vocês conseguem acessar as recomendações dela do programa do Choose Wisely, que depois eles mudaram o nome especificamente para TO internamente, ela chamando de eh, prática esperta. Né? Estou traduzindo aqui livremente para o português como prática esperta, né? Smart Practices. Então, eu já mandei o link e vocês conseguem acessar ali
essas recomendações, inclusive essa sobre o abandono do uso de atividades isoladas, tá? De modo descritivo, exatamente como a Alicia trouxe. E acaba que isso é algo que a gente vai sempre tentar proporcionar nas nossas ações. Eu fui delegado da Federação Mundial dos Terapeutas Ocupacionais por muitos anos, de 2007 até 2015. Então eu dialogava com a terapia ocupacional de uma centena de países, não é? Eu adentrei na Federação Mundial, nós tínhamos uma reunião com 93 países em conjunto. Quando eu finalizei, nós estávamos, eu acredito que em 117 países. Se vocês, né, conseguem conceber o tamanho dessa mesa, né, de representações presencialmente discutindo o futuro, né, os problemas e possíveis soluções em conjunto, né, da terapia ocupacional a nível mundial, participando dos grupos de trabalho das Nações Unidas. Então, esse processo de troca constante, a gente quer que esteja muito vivo dentro da nossa pós. A OTA é uma referência, mas não é a única. A gente vai trazer também muito da Associação Francesa de TO, da Associação Sul-Africana. Como eu disse, nós teremos, com muita fé, vários colegas de Moçambique inscritos na pós para vocês trocarem experiências da própria aplicação prática lá, né? Eu tenho a felicidade de ter ajudado na escrita do projeto pedagógico do curso de TO em Moçambique, lá em Maputo, que é a capital do país. Infelizmente, só existe ainda um curso lá, não temos ainda outros, né? Um país relativamente grande lá no continente africano, mas os demais países de língua portuguesa nem curso de graduação há, né? Então, por isso, um contingente muito pequeno de TOs. Então, a gente quer muito. Ah, Jean, bacana. Você pediu para eu colocar no WhatsApp o link do workshop e eu faço isso. Vou colocar lá no grupo onde vocês acessaram o link aqui para entrar no workshop. Eu mando o link do anterior, tá? Obrigado, é isso mesmo. Já ajuda. Então a gente sempre vai fazer esse diálogo, não é de uma única fonte, mas justamente essa pluralidade. Os conhecimentos têm que ser traduzidos para a nossa realidade. A Abrato tem muitas contribuições, mas não conseguiu ainda atender o mesmo nível de volume e diversidade de publicações que outras associações mais antigas, que possuem mais recursos, que têm pessoas muito engajadas, têm. A gente seria até injusto, né, a gente exigir da Brato o mesmo nesse momento. Ela está em construção e eu sou um dos que advoga que ela vai chegar lá. Ela vai chegar lá. Eu ajudo muito para que isso aconteça. Mas, num primeiro momento, a gente tem esses outros colegas, essas outras entidades representativas, né? A Associação Inglesa, a Francesa, enfim, em uma diversidade, né? E se vocês, a gente vai tentar oportunizar. A gente tem uma professora que trabalha na China, né, que é terapeuta ocupacional atuando na China. Então, tudo isso são riquezas incopiáveis dessa pós-graduação, né? Uma assinatura de DNA literalmente assim exclusiva. Você sabe que a gente começou falando do treino isolado, né, dos recursos, e assim, a gente pouco fala sobre isso, né? Eu não ia abrir esse tema, não, mas como a gente tem uma hora, eu acho que a gente pode complementar, né, e aproveitar esse tempo para falar disso. Porque essa integração de materiais, de apostilas e aplicativos à nossa prática, ela é essencial, né, para a gente conseguir ter uma intervenção contextualizada e funcional, né? Que aí a gente tem que lembrar que a gente vai falar disso, mas com esse objetivo de sempre criar um ambiente que simule a vida real do paciente, tornando o quê? As atividades significativas e relevantes para as necessidades dele. Então, Perfeito. a gente pode ir além do básico, né? Em vez da gente pensar daqueles materiais genéricos, a terapia ocupacional, né, contextualizada e funcional, ela utiliza recursos que se conectam e que devem se conectar diretamente com o cotidiano do paciente. Então, a ideia é trabalhar com o que é relevante para ele, seja em casa, na escola, no trabalho.
né? E o que que a gente pode falar dessas apostilas e guias personalizados, né? Então, a gente pode pensar numa apostila genérica sobre exercício, né? Mas, assim, o terapeuta ocupacional, ele pode criar um guia com rotinas diárias personalizadas. Por exemplo, um paciente que precisa desenvolver autonomia para se vestir. Ele pode receber um passo a passo ilustrado com as roupas que ele realmente usa. Essa apostila ela pode incluir fotos do ambiente da casa do paciente, como O ambiente, lembretes visuais do ambiente o ambiente real, real. com lembretes, né, visuais de como organizar o quarto, a cozinha. A gente pode pensar, e aí eu confesso que eu tenho isso na minha clínica, né? Levo para os pacientes, né? Mas não tem ninguém ainda que comercialize, né? Pelo menos que eu vejo, um kit de atividades funcionais, por exemplo. Eu vou soltar a ideia aqui para alguém se animar. A gente que está na clínica, quando vai para congresso, né, e todo mundo fala, mas é tão fácil fazer esse recurso. Gente, com a correria que tá, quando a gente encontra pronto, já é um tempo que é economizado, sabe? Eu particularmente gosto. É fácil fazer, dá para fazer. Mas imagina já encontrar um kit de atividade funcional já pronto para você. Então, assim, a gente pode montar um kit de materiais que estimulam a participação em atividades significativas. Para uma criança, pode até ser um kit de jardinagem com ferramentas adaptadas, né, incentivando ela a cuidar da planta da casa. Para um adulto, pode ser um kit de culinária com tecidos específicos para o preparo das receitas, né, das receitas deles, das receitas favoritas. Isso tudo para trabalhar essas habilidades motoras finas, o planejamento, né? A gente precisa muito trabalhar a função executiva, né? Todas as funções, claro, né? A depender do nosso paciente. É que eu trabalho com idoso, né? Então, o idoso, assim, a primeira função a ir embora são as funções executivas. A gente pode pensar em recursos adaptados, né? E aí a criatividade ela é fundamental. Utensílios de cozinha com cabos mais grossos, né, para facilitar a pegada. A gente sabe que a gente tem demanda para isso. Lápis com adaptadores, né, para melhorar a apreensão e até mesmo roupas com velcros, né, com fecho de velcro, são exemplos de materiais que promovem independência. Então, o terapeuta ocupacional analisa a atividade, o ambiente, para identificar essas adaptações que são necessárias. Se a gente pensar na tecnologia, né, a gente tem a tecnologia aí como uma grande aliada da terapia ocupacional, porque ela permite a prática de habilidades em um formato envolvente, né, acessível. E aí a gente vai ver que tem uns aplicativos mesmo de jogos, de estimulação cognitiva. Então, muitos aplicativos eles são desenvolvidos para quê? Para trabalhar as habilidades como memória, atenção, raciocínio lógico, planejamento. A gente pode usar esses aplicativos para complementar o tratamento, tornando a terapia mais lúdica e motivadora. Mas é importante que o profissional selecione um jogo que simule situações do dia a dia, como resolver problemas em um supermercado virtual, planejar uma rota em um mapa, né? Os aplicativos de comunicação alternativa, né? Então, pensando naqueles pacientes com dificuldades na comunicação oral, existe aplicativo que transforma o texto ou imagem em voz. Isso promove a participação social e autonomia, permitindo que o paciente se comunique com familiares e amigos da forma mais eficaz, né? A gente pode pensar em ferramentas de acompanhamento e de monitoramento. Um dia desse eu vi um terapeuta ocupacional, no LinkedIn até, fazendo um protótipo muito interessante para acompanhamento de quedas em idosos. Achei bem legal isso. Mas assim, a gente existe já no mercado aplicativos que permite o paciente, né, e um terapeuta ocupacional acompanhar o progresso das atividades, registrando, né, o desempenho, as atividades encontradas. Então, assim, é um leque que a gente tem que procurar e fazer a busca e muitas vezes adaptar e até criar. Ó, o Jean cria alguns, né? Eu acho que ele já pode estar aqui compartilhando com a gente também. A deficiência visual, né? Os pacientes idosos, né? Muitos têm deficiência visual, né? Algumas doenças até degenerativas também, e a gente precisa realmente desses recursos. Então, além da gente conseguir monitorar, registrar esse desempenho,
e registrar essas dificuldades, né, a gente pode fazer com que esses aplicativos nos ajudem a ajustar o próprio plano de tratamento, mesurar os resultados, para tornar aquela intervenção baseada em dados. A chave para o sucesso, gente, não está em usar uma apostila aqui, um aplicativo ali, ou aplicar uma técnica qualquer de forma solta. O que faz a diferença real, e vocês viram isso ao longo do nosso encontro, é quando esses recursos são usados de maneira inteligente, estratégica e contextualizada à vida do paciente. Porque não se trata só de montar um quebra-cabeça na mesa, mas sim de montar um plano para cozinhar o jantar, organizar a despensa, gerenciar as finanças. Se trata de devolver funcionalidade real. É sobre transformar a vida do paciente de verdade. A gente tem que ir muito além desses exercícios isolados. E é por isso que eu agradeço de verdade a presença de cada um de vocês aqui. Quem chegou até esse ponto certamente já entendeu que a melhor estratégia é pensar além da técnica, é construir um plano terapêutico com profundidade, com visão clínica e com propósito. E sabe que o que os terapeutas ocupacionais que se destacam e transformam suas práticas, eles têm em comum? Eles não se contentam com o básico. Eles buscam o próximo nível, buscam aprofundamento, segurança, estratégia com respaldo científico e clínico. Por isso, agora eu quero falar apenas com quem está comprometido em dar esse salto. Então, novamente, eu vou estar lembrando que hoje, oficiosamente, estamos abrindo 20 vagas para esta turma, né? Para a única especialização do mundo, é do mundo mesmo, que é em neuropsicologia para terapeutas ocupacionais, né? Ela foi pensada exclusivamente para a nossa classe. Então, essa é uma oportunidade de você se tornar um expert em neuropsicologia, aplicada à prática da terapia ocupacional, e isso tem tudo o que você precisa. Né? Tem fundamento sólido, visão ampliada, aplicação real nos atendimentos. Então, para você ter uma noção, a especialização ela vai ter conteúdos como fundamentos da neuropsicologia e processos cognitivos, desde atenção, memória, linguagem, inteligência, até percepção e funções executivas. A avaliação neuropsicológica funcional e ocupacional, como testes padronizados, né, o ACR, o RAVLT, teste de trilhas, span de dígitos, o DELOT, KCOPM, o DASF-BR, entre outros. A um já comentou, a gente tem reabilitação neuropsicológica no ciclo de vida, então tem protocolo específico para criança, para adulto e para idoso. A gente tem neuropsicologia da arte. Ah, gente, vocês sabem do que eu estou falando, né? Ah, eu chamo ela de Maria, todo mundo chama ela de Cristina Nawati, eu chamo Maria mesmo, que é para diferenciar. Então, assim, a neuropsicologia da arte muita gente já fez, né? E é de se apaixonar, e quem não fez ainda vai gostar muito. Mas vamos falar também da neuropsicologia na nutrição, no sono, no exercício físico. Então, a gente vai trazer para tudo isso uma abordagem bem inovadora e também interdisciplinar. Então, a gente vai ter modelos de intervenção, como o TAG-BR, que eu comentei aqui, o modelo canadense, o modelo de ocupação humana, outros. A gente vai falar de psicopatologia, TDAH, TEA, deficiência intelectual, transtorno de humor, lesões adquiridas, demências, neuropsiquiatria, tem a neuropsicologia forense, a perícia judicial. Eu espero um dia conseguir me preparar, inclusive para atuar como perita, né? O Naú há muito tempo me chama para esse caminho. Uma hora eu escuto, eu prometo. Testagem com enfoque neuropsicológico, como instrumentos restritos e não restritos, treinamentos completos, né? O que que acontece? A gente tem uma aula de pós, né? E aí vocês vão conhecer já a professora, vão poder depois se atualizar, se aprofundar mais em cursos específicos, mas vocês vão ter uma noção completa disso tudo. E o melhor, todo esse conteúdo ele é desenhado para sair do campo teórico e entrar de forma concreta no seu dia a dia, na clínica. Então, essa pós é para quem quer atuar com segurança desde a primeira consulta, ser reconhecido pela equipe multiprofissional, aumentar o seu valor por sessão, ter uma carreira estável, previsível, respeitada, com base em evidências. Então, fica aqui o nosso super convite para essa oportunidade de se tornar um expert em neuropsicologia aplicada à prática da terapia ocupacional.
com tudo que você mais precisa. São fundamentos sólidos, visão ampliada e aplicação real nos atendimentos. E a condição especial de hoje para os 20 primeiros terapeutas ocupacionais que entrarem na pós vai custar R$ 9.500. Mas agora você recebe desconto de 30%. Fica com um investimento de 12 parcelas de R$ 600 no cartão de crédito ou R$ 6.000 à vista. Então, escuta com atenção. A maioria dos terapeutas ocupacionais vai sair dessa aula impactado, mas olha, vai voltar à rotina de sempre. Vai continuar atendendo com dúvida, com medo de errar, de ser questionado, de não saber como agir. Daqui a 6 meses nada mudou. Mas alguns poucos vão entender que isso aqui é uma oportunidade que não aparece duas vezes. Então, decida-se, né? Vamos se decidir se a gente se investe em si mesmo, né? Com a segurança, a valorização profissional, que vamos colher os nossos frutos daqui a alguns meses. Então, se você chegou até aqui, já viu que essa pós não é só um curso. Ela é a ponte entre você, entre o profissional que você é hoje e o profissional especialista com especialização em neuropsicologia que você pode ser. Então, você não precisa saber tudo agora, você só precisa decidir que quer aprender com quem já vive isso na prática todos os dias, ok? Vocês vão ter um time de professores de referência, com metodologia aplicada, com instrumentos que ninguém te mostrou antes. Então, você sabe que merece mais, que pode mais e que está pronto para isso. Então, a hora é agora. Não espera mais. Olha, tá liberado já o link aqui no chat. Então preenche tudo, finaliza a tua matrícula hoje mesmo e em seguida você vai ser adicionado na nossa comunidade fechada para terapeutas ocupacionais. E para quem tiver qualquer dúvida sobre a aula de hoje, sobre a especialização, levanta a mão ou fala no chat que a gente bate o papo, tira a dúvida e contribui aqui com vocês. Vamos lá, Maravilha. gente. Obrigado, Lícia. Eu até trouxe aqui um exemplo, né? Você perguntou qual é a principal atividade hoje que você tem dúvida do como transformar numa atividade contextualizada. Eu trouxe aqui, por exemplo, um quebra-cabeça, não é? Que pode ser uma atividade genérica, mas que você tem possibilidades, né? Mais de uma de transformar numa atividade contextualizada. Você pode criar um quebra-cabeça com a foto de um familiar, né, do seu paciente ou de um lugar que seja muito, muito, muito significativo para ele. Ou seja, ele vai estar reconstruindo aquela imagem ali, peça a peça, mas uma imagem que é conectada a ele, não uma coisa completamente genérica. Vamos dizer aqui, um profissional que atua no interior do Ceará vai trazer um quebra-cabeça lindo de uma cena com neve. Qual é o nível de conexão com a história desse paciente, a não ser que ele morou lá, né? Qual é o nível de conexão com a realidade do lugar onde ele está? Nenhuma. Então, mesmo que você tenha atividades que você consegue ali trabalhar algumas funções cognitivas, mas você tem que contextualizar com a realidade, com o contexto de vida, com a cultura dessa pessoa. Então, por exemplo, né, você trazer uma foto, né, de um familiar ou de algo que que é do contexto dessa pessoa e transformar num quebra-cabeça, essa atividade já vira outra coisa, né? Já tem um outro nível de simbolismo e de conexão com essa pessoa. Os resgates possíveis são outros. Então eu espero que isso tenha servido para ajudar a ilustrar uma possibilidade. Perfeito. Eu adoro trabalhar com esse recurso. E o bom é que agora a gente também tem empresas que a gente manda as fotos, sabe? O paciente pode escolher, a gente escolhe junto, né? A família inteira reunida, ou só ele, enfim, né? Dependendo da necessidade, a gente já tem empresa que a gente manda, tá bem mais em conta. Eu, no começo, cheguei a cortar a foto para fazer quebra-cabeça. Nossa, mãe, agora rapidinho você consegue. Gente, vamos lá, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa, fazer mais algum comentário? A Luana disse que chegou agora, mas já está matriculada na especialização.
Lembro da Luana no workshop do mês passado. Prazo para pensar em fazer a matrícula com desconto. Jean. A Luana já está provocando o Jean, se conhecem. Ai, bacana, bacana. E sim, a Vinícius perguntou se tem dias específicos. Vai haver o dia específico da liberação dos módulos, uma vez que ela está sendo implementada nesse momento, mas o consumo não. Você vai poder, uma vez dentro da plataforma, uma vez cada módulo sendo liberado, né, cada disciplina e conteúdo sendo liberado, você vai ter a liberdade de consumir conforme a sua melhor gestão do tempo. Tá? E aí, no caso, uma vez iniciada, você terá 12 meses para concluir. Mas vai ser possível, gente, se preocupem não. Mas a gente vai estar enriquecendo muito dentro do processo, né? Vocês vão ter todas as atividades obrigatórias e a gente vai estar trazendo essas bonificações, né, com professores convidados do Brasil, do exterior, para estar enriquecendo ainda mais as experiências e as trocas. Mas isso são processos que a gente vai informando aos pouquinhos para não deixar ninguém com taquicardia. Acho que é isso. A gente vai começar a se despedir. Muito obrigado por terem ficado aqui conosco a fazer essas trocas conscientes, inteligentes e agregar maior valor à prática profissional de cada um de vocês, mas principalmente a entrega e a transformação que o terapeuta ocupacional gera para as pessoas que ele assiste, independente da política pública, independente do contexto e do público-alvo que vocês trabalham. Nós temos que ter propósito em cada uma das nossas intervenções e a gente não é profissional que vende sessão, tá? Nós somos profissionais que geram transformação. E isso você tem que estar cada dia mais consciente do seu valor profissional e do que você agrega na vida de cada pessoa, como membro de uma equipe multidisciplinar ou não, mas a gente tem que fazer entregas relevantes nessas intervenções. E quando você domina o seu raciocínio clínico, ninguém te tira desse lugar, tá? É onde você se empodera e esteja atuando como um profissional autônomo ou membro de uma equipe multidisciplinar, você só vai brilhar. Gente, eu também quero agradecer a presença de todo mundo, né? Eu tenho gostado cada vez mais desses momentos, né? Então, a pós-graduação vai poder oferecer, né? A gente vai ter muitos momentos como esse. Então, muito obrigada a todos, uma boa noite e até a próxima. Até mais, gente. Até Ótima noite. mais. Tchau, tchau. Tchau, Depois tchau, a gente boa manda lá noite. os links no grupo.